Não é diferente do que nós estávamos falando, ele está exatamente reforçando aquilo que ele já tinha colocado e dizendo assim, né, é isso que Freud deixa para nós, um reposicionamento da teoria dele, porque a teoria dele, que funcionou muito bem no começo, estava começando a fazer água, os casos que não funcionavam. E aí os caras começam a apertar e ele... a grande mexida dentro da teoria freudiana, ela tem um grande motivador, que é a Primeira Grande Guerra Mundial, onde começam a vir os soldados traumas. Boa parte desses soldados não se recuperaram, morreram, inclusive. Sobreviveram à guerra, voltaram traumatizados, não conseguiam mais se encaixar na vida, foram definhando e morreram. Então, a grande questão e a psicanálise pode salvar essas pessoas? Tentativas foram feitas, inclusive com financiamento governamental naquela época, né? O exército estava interessado em recuperar essas pessoas, né? Isso vai acontecer também na Segunda Grande Guerra, aquele filme que eu falei para vocês lá, Terapia Intensiva, eu acho que é assim que chama, que é um índio também traumatizado, com dor de cabeça, é o Benício Del Toro, que é o ator, muito bom. Ele vai ser tratado de neurose por um cara que é francês, que vem da Europa com as teorias freudianas. Segunda Grande Guerra. Nós estamos falando aqui dos anos 20. Anos 20 é a guerra de 14 a 18. Né? As duas guerras são marcantes para fazer mexidas nesses movimentos. Né? O movimento psicanalítico é um dos movimentos que é muito afetado por isso, porque começou-se a enfrentar um problema que se desconhecia, de certa forma. Ir para uma guerra antes desta guerra, da Grande Guerra, né, chamada assim, era uma aventura. As pessoas se dispunham a... não precisavam ser convocadas na marra. Era uma coisa para contar para o resto da família, era uma história, era uma aventura, claro, para aqueles que sobrevivessem, né? Porque eles andavam, né? Eles marchavam, eles iam de um país para o outro, eles iam conhecendo as pessoas, tinha uma coisa da interação entre os soldados, era muito bonito, já comentei isso, né? Nessa guerra, não, eles se enfiam num buraco, 3, 4 anos enfiado num buraco levando bomba na cabeça, acabou com os caras. A guerra de trincheira famosa, né? Aí voltam esses soldados e eles dizem assim, e aí? E aí o Freud olha para isso e fala assim, não, pera, por que é que o cara sobreviveu naquele inferno e continua com o inferno dentro dele? Não era para ser assim. Porque para Freud o que existia, princípio de prazer. O que vale é a vida. O que vale é o prazer. Aí ele olha e diz assim, minha teoria está furada, não funciona, porque para esses caras o que vale é o desprazer, eles querem morrer, eles conseguiram sobreviver na guerra, mas eles voltaram praticamente mortos, né? E algo que mexeu com eles, que foi o trauma da guerra, né, poderíamos dizer, impede que eles voltem à vida normal, né? A grande pergunta é essa, e ele diz assim, bom, o que está acontecendo com essas pessoas? E não se esqueçam, 2 filhos, acho que um morre na guerra, inclusive, 2 filhos dele vão para a guerra, e um volta doente, e não se recupera, até onde vai ter uma vida irregular, com muitos problemas, quer dizer, estava dentro da casa dele o problema. Aí ele começa, porque era um cara, né, muito experiente, começa a elaborar e dizer assim, tem alguma coisa além daquilo que eu imaginava que existia, né, que é pulsão de morte. Ele recebe várias cooperações nessa hora. Uma delas é aquela que era amante do Jung, Wilhelm. Método Perigoso, mostra bem a história. Ela tinha sofrido tanto né, e ainda tinha aquela coisa de só ter prazer apanhando, né, putia nela, né, e ela sentia prazer. E ela diz assim, eu sinto a mesma coisa que esses soldados estão sentindo. Eu vivi um desprazer na minha infância e eu não consigo me livrar desse desprazer. Inclusive ter satisfação com ele. Uma satisfação. Quando ela apanhava, ela conseguia ter orgasmos.
E ela escreve um artigo muito interessante, manda para o Freud a recebe, é a primeira mulher a ser admitida, né, na sociedade psicanalítica. Ela já estava estudando psiquiatria, e aí ela passa a ser uma das analistas que vai cooperar com o Freud. Ela quem traz essa ideia. A pulsão de morte é uma teoria da Spielrein, a teoria da mulher. E ele olha e diz assim, tem alguma coisa aí. E o que o Lacan vai dizer para nós, né? Mas isso não é compreendido até hoje. Os próprios analistas se enroscam com isso direto. Até mesmo com o comportamento do Jung com essa mulher, né? Que acaba sendo o rompimento final deles, exatamente por essa postura. Então havia, vamos dizer assim, três coisas acontecendo, né? Os soldados que vinham da guerra e não se curavam, né? Essa experiência da própria Spielrein e os caras questionando, dizendo assim, boa parte do que nós fazíamos nem sabíamos direito, mas funcionava. E agora deixou de funcionar, não está funcionando. Não só com os soldados, né? Porque a Primeira Grande Guerra, inclusive, marca muito a vida na Áustria. Né? A Áustria é o primeiro país que entra na guerra. Né? O chanceler austríaco é morto e exatamente a Primeira Grande Guerra é deflagrada a partir desse movimento. Então, a Viena se torna um centro nervoso desse desequilíbrio ali da Europa. Então, muitas neuroses que estavam, de certa forma, meio escondidas ou controladas, começam o que está acontecendo agora com a gente aqui com a pandemia. Várias pessoas que estavam, de certa forma, com dificuldades, mas estavam se virando, ficaram trancadas em casa e simplesmente piraram. Porque isso mexe muito com a cabeça das pessoas. Começaram a ver parentes morrer, amigos morrer. Como é que é isso? Ó, você vê como é. Porque tá ali na base, né? Então ele diz assim, isso para os americanos caiu como uma luva, dizer assim, é o ego, ego forte realiza, isso mesmo, né? Então vamos, né? A aceitação da psicanálise, né? Num primeiro momento pelos americanos, até mesmo pelos alemães, até mesmo, né, pelos ingleses, foi por aí, dizendo assim, maravilha, é isso que a gente quer. Né? Aí o tal do Hartmann lá, aquele outro que era o terapeuta do Lacan, né? E mais um outro, o trio lá vai para os Estados Unidos e forma a escola na base do ego. Então, não está neste racional, né, nessa coisa que eu posso controlar. É o contrário, é alguma coisa que está lá no bastidor e que te controla. É o mecanismo inverso. Então, o que o Lacan falou assim, os americanos olharam para isso e disseram assim, não, o que manda aqui é o ego, vamos pegar o ego né? E ele falou, e esse movimento não ficou só nos Estados Unidos, começou a contaminar, inclusive, a própria França. Muitos analistas da IPA, por isso que ele briga com a IPA no fim da história, ele diz assim, e eram mais favoráveis a essa linha, porque era uma linha muito categorizante, né? É mais ou menos o que ele fala aí. Este que é igual a este, que é igual a este. Vamos colocar todo mundo numa caixinha e moldar essas pessoas. Se a psicanálise tem essa capacidade de moldar, nossa, vai ser, inclusive, adotado pelos governos, pelos estados. Como aconteceu nos Estados Unidos, um apoio federal, né? Apoio do exército, apoio, né, porque, assim, estava sendo usada, inclusive, para fazer a cabeça da turma na guerra, que era essa psicologia do ego, né? Perfeito, encaixa, né? Então, assim, vamos brincar de um jeito diferente aqui, né? Vamos olhar para esse eu, né, que é o sujeito do inconsciente, que está descentrado, olha como ele usa um termo interessante, em relação a esse ego. O ego é uma coisa e este eu, que é o inconsciente, esse sujeito do inconsciente, funciona descentrado, quer dizer, está fora do centro. Se o ego é central, este outro não gira da mesma forma que esse. Interessante essa cena, né? Porque é uma cena assim, tipo, é um outro que, inclusive, funciona de forma diferente e que comanda muita coisa desse outro aqui, mas está fora, está descentrado. Não tem como juntar, que seria a proposta do ego, né?
Este outro, que é o eu inconsciente, não tem essa capacidade de dizer assim. Porque ele não sabe se ele é contra ou a favor, ele é os dois ao mesmo tempo. Então, veja, a grosso modo, ele não tem opinião. É isso que atrapalha tudo, né? Não tem, quem tem opinião é esse outro. Esse tem opinião. Agora, esse outro, inclusive, pensa que a opinião é dele, porque ele está dizendo, eu tenho opinião. Só que esta opinião que ele está dizendo que ele tem, está influenciada por esse outro. Que, de certa forma, não tem uma opinião. Eu posso gostar e não gostar ao mesmo tempo. Eu posso querer e não querer ao mesmo tempo. Eu posso amar e odiar ao mesmo tempo. Uma coisa pode vir para cá e firmar uma opinião. Né? Até porque eu não sei muito bem, este eu egóico, não sabe conviver muito bem com esta dúvida. Entra em conflito com esta dúvida. O eu freudiano, de certa forma até o lacaniano também, este ego, ele é sintomático, ele é conflitivo. A famosa crise existencial. Não sei se eu quero, não sei se eu não quero. Eu fico na dúvida. E aí eu até digo para as pessoas, eu falo, permaneça na dúvida. Ele está falando assim, não adianta, vocês estão querendo olhar só para um lado da história, e o outro lado vocês estão querendo, porque vocês não entenderam direito o que o Freud falou, porque é bem difícil de entender, coisas como essa que nós estamos falando aqui agora não é fácil. Você diz assim, peraí, o eu é quem decide, mas ele decide baseado num troço que não tem decisão. Que história, né? É muito confuso. Se é muito confuso, o que eu faço? Eu esqueço esse lado aqui e fico aqui com o ego e tá tudo certo. Quem vai olhar para fora é esse ideal de eu que vai fazer o quê? Então tem um modelo da minha mãe, tem um modelo do meu pai, tem alguma coisa que eu preciso seguir. Que aí ele vai dizer que vai formar o superego. E a sacanagem do Freud é que ele não deixa só o ego sozinho, ele separa. Né? A Freud a parte consciente e a parte inconsciente. Tem um pré-consciente aí no meio, né, na primeira tópica, que faz essa intermediação. Lacan, inclusive, ele não aceita esse inconsciente freudiano. Ele vai para a linguagem, ele vai fazer um outro inconsciente. Então ele muda a terminologia, ele diz assim, existe um eu para dentro e um eu para fora. G e moi. Nós não temos essa determinação de dois eus, né? Ele põe a tradutora pôs aquele chavete, né, no eu, dizendo assim, quando ele fala desse eu, ele está falando do sujeito do inconsciente. Porque ele está resgatando isso e trazendo de volta, e dizendo assim, onde é que a psicanálise trabalha? Ela trabalha neste conflito que está aqui fora, para tentar mexer em alguma coisa que está lá dentro. Parecendo é o sintoma. O sintoma é egóico. Você não diz assim, eu estou angustiado? Quem está sentindo angústia é o ego, não é o inconsciente. Talvez ele tenha lá um trauma, alguma coisa que está produzindo essa angústia. Então, quando a pessoa está dizendo para você que ela está sofrendo, é o ego dela que está sofrendo. Aí as pessoas entendem o quê? Então vamos tratar do ego. Funciona em algumas coisas, não. Nós não temos a solução final. Mas para algumas coisas a gente vai saber claramente, não funciona. As pessoas passam anos tentando, né, terapias dessa forma, acabam desistindo, dizem assim, não melhorei, não resolveu, estou aqui ainda, né, patinando com as minhas questões. Então, será que a psicanálise resolve? Vamos tentar.